Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. Os eventos extremos climáticos estão se tornando cada vez mais frequentes no mundo e aqui no Brasil também, com graves prejuízos à população. Como é que é possível mitigar os efeitos negativos e ainda desenvolver o potencial da economia verde no Brasil? Os meus convidados são Sérgio Volk, economista, presidente do Conselho Fiscal do IBF São Paulo, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, vice-presidente da Cogni ESG, e o Adriano Correia, sócio e líder de energia da PwC Brasil. Prazer recebê-los, obrigada. Um tema quentíssimo. Sérgio, você escreveu um artigo recente onde você traz um monte de número, você é a pessoa dos números, né? É verdade. E ali naqueles números que você traz, que eu queria que você pudesse compartilhar com a gente, fica muito claro que o custo de investir é muito menor do que o custo de não investir na proteção ambiental, né, Sérgio? Obrigado pelo convite, fico bem honrado, e especialmente aqui do lado do Adriano também. Então, nós temos uma empresa chamada Cogni ESG que, na verdade, é uma integradora, vamos dizer, de reflorestamento, né, de parte sustentável da parte florestal. E aí a gente estuda bastante isso, nós temos um grupo bastante forte em termos de conhecimento, né, temos doutores do ITA, tem um pessoal que é professor do Mackenzie, etc, etc. Então a gente desenvolveu várias soluções na área ambiental, soluções de inteligência artificial, né? Especialmente no caso de você monitorar essa questão toda. Então a conta que a gente faz e que a gente sugere é o seguinte: na verdade, como nós somos integradoras, a gente utiliza terras de terceiros, né? Podem ser povos originários, pode ser indígena, pode ser quilombolas, pode ser terra da União, né, que tem bastante, enfim. Então, com isso, a gente consegue ter um custo muito baixo. Para você ter uma ideia, o custo de tonelada de CO2 no Canadá, que é bem desenvolvido em relação a isso, é 40, 45 dólares a tonelada. E na Europa é 80 euros a tonelada, né? Então, nós desenvolvemos uma conta que é a seguinte: a gente tem um projeto já em funcionamento na Itacoatiara, que é perto de Manaus, fica a 200 quilômetros de Manaus, que é um plantio de açaí. Então, a comunidade local, ela vamos dizer, escolheu a semente do açaí que é para plantar, etc, etc. Bom, se você pegar um hectare de açaí, segundo a Embrapa, custa 30 mil reais para você plantar um hectare de açaí. Com espaçamento 5 por 5. Depois eu vou explicar por que do espaçamento. Então, você consegue plantar 400 árvores de açaí, e cada 7 árvores de açaí ela absorve 1 tonelada de CO2 em 20 anos, ou seja, 50 quilos por ano, né? Linearmente falando, obviamente, ela quando está crescendo não absorve tanto isso, né? Então, se você fizer essa conta, fazer 1 hectare, você consegue captar umas 3 toneladas de CO2, né? Então, você usando, não entrando o custo da terra, a conta final é a seguinte: você produz 1 tonelada de CO2 com 2 dólares. Quer dizer, comparando com 40 dólares e 80 euros, com 2 dólares você consegue produzir essa tonelada. Isso para dizer que aqui no Brasil é muito mais barato fazer essa compensação de emissão de CO2. Com certeza. E aí o mais curioso, a conclusão que a gente chegou é o seguinte: isso estou falando até a nível mundial, tá certo? Então, nós estamos falando de florestas tropicais por enquanto, né? Obviamente tem outros biomas, tem o Cerrado, tem a Mata Atlântica e tal. Mas em termos de terras tropicais, você tem a Amazônia, né? Você tem o Congo e o Sudeste Asiático, né? Os demais são florestas que estão na neve, enfim, estão na Noruega, na Suécia, na Sibéria. E essa extensão toda é 1,2 bilhões de hectares, tá certo? Se você fizer uma conta, tipo, quanto custa o setor privado, né, tratar desse assunto? Vai custar os 2 dólares. Ele trouxe um exemplo ali do açaí, né? Ou seja, quando a gente pensa em capacidade de explorar, do bom sentido, essa economia verde, ela é gigantesca, né, Adriano? O que falta para a gente, de fato, virar um grande modelo de economia verde no mundo? Eu acho que a gente está num caminho certo para a gente se posicionar como um líder
na economia verde. O Brasil tem uma potencialidade enorme em diversos aspectos. O Brasil consegue desenvolver soluções relacionadas à sustentabilidade, em função da matriz energética limpa, em função da nossa própria experiência em diversos temas, mas eu concordo, a gente precisa se organizar melhor junto com o governo, a iniciativa privada precisa discutir mais próximo esse assunto com diversas lideranças para que a gente consiga ter uma coordenação melhor, tocar projetos para que a gente consiga diminuir esse custo e consiga, de fato, reduzir os impactos na economia. Voltando à discussão dos impactos que a gente tem tido na nossa economia, a gente teve um relatório recente divulgado pelo BID, pelo Banco Mundial, que estimou os efeitos das chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul em maio do ano passado, e os investimentos que vão ser necessários para reconstruir o Estado giram em torno de 85 bilhões de reais. Se a gente compara com programas que o governo federal tem conduzido, como, por exemplo, o programa do hidrogênio verde de baixa emissão de carbono, que é um programa que tende a destravar a pauta do hidrogênio, tende a viabilizar investimentos em hidrogênio, tende a, inclusive, posicionar o país como um possível exportador de energia. Está falando de investimentos em torno de 18 bilhões de reais em 5 anos, ou seja, isso sem considerar os impactos sociais, claro, os impactos em saúde e meio ambiente, que são muito mais complicados de colocar na conta. Então, de fato, a gente consegue, sim, comprovar que é muito mais barato você investir em proteção ambiental do que você remediar, por sinal, alguma coisa que não está no nosso controle. A gente não sabe quando vai acontecer, qual vai ser o efeito desses impactos climáticos. A gente tem visto esses impactos acontecendo mais e mais no nosso dia a dia. Parece, Sérgio, ouvindo vocês já de cara, que o potencial é enorme de desenvolvimento dessa economia verde no Brasil. A questão parece que é muito regulatória, porque se tivesse um incentivo regulatório, a gente poderia estar anos-luz à frente desses investimentos, né? Não tem dúvida. O governo deveria dar atenção de fazer projetos privados, né? Públicos-privados, né? PPP, parcerias, né? Público-privadas, né? Que seria o melhor. Só que, assim, as coisas demoram muito, você não sabe com quem falar, tem muitos órgãos envolvidos, né? Então, você tem ICMBio, o pessoal das florestas, né? A gente estava comentando isso, o Brasil é muito complicado você juntar todo mundo para poder estar discutindo essas coisas. Você vê essa questão das queimadas, por exemplo, né? Que o Lula fez uma reunião ministerial, não sei o quê, para criar um comitê para discutir isso. E até agora não saiu nada, né? A floresta está pegando fogo e aí estão discutindo se é do meio ambiente ou se é da Casa Civil. Sim, algo estrutural enquanto o negócio está pegando fogo agora. Tem que ter coordenação nisso tudo, né? Agilidade, né? Velocidade, né? Tem muitos órgãos envolvidos, né, que podiam sentar numa mesa e resolver todo esse problema, né? Não vejo por quê. Porque até assim, essa questão de desmatamento e queimada, praticamente é 55% do problema de CO2. Né? Tem 10% de automóveis, 25% da área agrícola, mas 55% é problema de aquecimento mesmo, né? Então, tem que agir rápido, né? Nós já estamos aí, vamos para a COP29, né? Se discute isso desde a Eco 92 no Rio, né? No Rio eu participei, foi criança, a primeira. Tem tempo já. E aí começaram a COP1 em 95, já vão 29 anos, né, que a gente está conversando. Complicado, né? Quer dizer... O tema de avanço de regulação preocupa não só aqui no Brasil, como no mundo como um todo. Porque aqui a gente está falando de um assunto que envolve não só o Brasil, mas outros países também. Para resolver os problemas das mudanças climáticas, a gente vai precisar ter uma coordenação maior. Então, quando a gente volta para o cenário político internacional, a gente percebe que, de fato, a gente tem um cenário hoje com alguns conflitos em partes do mundo, com algumas tensões entre potências mundiais. Isso é um assunto que a gente vai precisar acompanhar nos próximos anos e tem atrapalhado um pouco o desenvolvimento da agenda de sustentabilidade. Quando a gente volta para o ambiente local, a gente percebe que o governo tem
buscado dar mais importância a essa agenda, tem colocado a agenda de sustentabilidade dentro das discussões e a gente tem conseguido avançar em algumas pautas importantes. Por exemplo, o hidrogênio, a gente tem tido discussões importantes sobre o mercado de carbono, então a gente tem percebido um avanço. E aí eu acho que a gente vai ter uma oportunidade muito boa no próximo ano, com a COP30, de tomar a liderança nas discussões políticas globais, de assumir as negociações globais, internacionais sobre assuntos importantes, trazer mais investimentos, trazer discussões sobre políticas que podem ser melhoradas, podem ser aperfeiçoadas, colocar de volta no foco as discussões relacionadas a financiamento de projetos de sustentabilidade. Então, a gente vai ter uma oportunidade na COP30 de se posicionar melhor e, eventualmente, colocar o país na liderança relacionada a temas de sustentabilidade. Você falou aí de hidrogênio verde, do crédito de carbono, né? Fico imaginando os potenciais que a gente tem, né, está dizendo, enquanto liderança verde no mundo. A gente acaba de ter um problema emergencial, que são as queimadas gravíssimas, tragédia do Rio Grande do Sul, já tiveram outras tragédias, né, e parece que não vão ficar por aí. Aqui em São Paulo, misturando um pouco, que tem tudo a ver com a questão energética também, os apagões constantes aqui em São Paulo e a falta de retorno que a população tem de quem é a culpa, um empurra para o outro. Então, a sensação que a gente tem enquanto população é que falta uma discussão de governança do setor elétrico, né? Quando você traz, Sérgio, a questão são vários atores e muitos atores e um fica falando que é culpa do outro. Quem está pagando essa conta, Adriana, é só a população, por enquanto, né? No caso desses apagões constantes, essas tragédias todas, o que está faltando para a gente, acho que dar esse outro passo para a discussão estrutural? Porque enquanto a gente está afogado, digamos assim, nas emergências, nos apagões, nas queimadas e tal, parece que a gente não consegue dar esse passo estrutural, porque se a gente não consegue resolver nem a questão de agora, da emergência de agora, o fogo de agora, literalmente, como que a gente consegue dar esse segundo passo? Eu concordo que a gente está vivendo já os efeitos das mudanças climáticas no nosso dia a dia. Infelizmente, na minha opinião, isso é só o começo, é só o início. Eu espero que a gente tenha a capacidade de conseguir transformar os modelos de negócio das nossas empresas, e aí eu estou falando de algumas transformações profundas de modelos de negócio para que a gente consiga movimentar essa pauta para conseguir resolver o problema, e acho que é alguma coisa de longo prazo. Mas eu acho que a gente tem avançado em algumas questões importantes aqui no Brasil que demonstra que a gente, quando consegue se organizar e consegue ter projetos efetivos, a gente consegue ter, pelo menos, um pouco mais de resiliência em algumas questões. Eu vou pegar o setor elétrico como um exemplo. A gente, lá atrás, em 2001, teve uma seca grave, onde a gente teve que fazer um racionamento de energia e, a partir dali, algumas medidas foram tomadas e hoje o setor elétrico, por mais que a gente tenha um problema de chuva, por mais que a gente tenha uma seca extrema como a gente tem tido hoje, não se fala mais em apagão aqui dentro. Porque a gente conseguiu se estruturar, se organizar e ter um setor elétrico muito forte, muito robusto. Melhor do que era, nós temos esses mini apagões, já não é mais mini, porque aqui em São Paulo, 3 dias sem luz é normal agora. Mas eu acho aqui já é um outro efeito. Aqui é um efeito dos ventos dentro da rede de distribuição de energia, no caso em São Paulo, que a rede não foi montada, estruturada para suportar ventos dessa natureza. Então, aqui sim também vai ter que ser feito um trabalho de reforço de infraestrutura, reforço do sistema de distribuição para evitar que esses apagões ocorram. A grande questão que a gente tem hoje é qual que vai ser a frequência quem desses vai pagar eventos. esse custo? E depois quem vai pagar esse custo. É da distribuidora, é da prefeitura, é do governo federal, né? Fica um jogando a culpa para o outro. Porque de fato aqui a gente está falando de investimentos que não são
pequenos, ou seja, para trabalhar numa rede de distribuição numa cidade como São Paulo, é um investimento muito pesado e que, de fato, alguém vai precisar pagar essa conta. Mas o tamanho da conta, que eu acho que essa é uma discussão super relevante a gente ter, depende muito da frequência desses eventos. E a discussão que se tem hoje é o que você precisa fazer na rede, para qual tipo de impacto a gente precisa se preparar. Porque a gente pode se preparar, por exemplo, para um impacto extremo, muito relevante, mas vai custar mais caro. Então, acho que conseguir balancear esses investimentos com a necessidade que a gente tem para evitar que a gente tenha problemas no futuro, acho que é a grande discussão. Quando chega o evento extremo, a gente está minimamente preparado. Eu lembro que eu li um artigo seu também recente, que fala, por exemplo, sobre uma questão que eu ouço muito ali no Ministério do Meio Ambiente, com os técnicos, que é o replantio da vegetação nativa, a importância de ter um sistema ali robusto para quando vem a chuva, o leito do rio, ele está ali capaz de minimamente criar uma barreira, enfim. Né? Você tem uma série de questões que precisam ser incentivadas. Dizer, na realidade, assim, pelos dados que a gente conhece, quase 25% da Amazônia já está desmatada, né? Então parece que se passar um pouco disso não tem mais retorno. E a importância da Amazônia para o Brasil é um negócio fantástico, não para o Brasil, mas para o mundo. Se não tivesse a Amazônia, não tivesse os Andes, isso aqui seria um deserto. Então, vamos dizer, a Amazônia ela produz, chama de rios voadores, né? Então aquilo bate nos Andes e a gente tem um Pantanal. O Pantanal não tem nascente, é justamente por causa da chuva. E o nosso maior reservatório é Minas Gerais, né? Que nasce o Rio São Francisco, nascem outros rios. Então é isso que a gente tem que cuidar. Aí, pegando um gancho que o Adriano tinha comentado, o problema todo são as fontes de financiamento. Quer dizer, como financiar isso? Exato. Parece tudo muito caro, né? Eu acho que tem soluções simples, né? Quer dizer, em vez de cobrar do consumidor, cobra de quem usa coisas fósseis, digamos assim. Sim. Hoje, o mundo produz 33 bilhões de barris de petróleo por ano. Sim. Se você cobrar $1 por barril, você vai conseguir ter 36 bilhões de dólares para investir nesses três biomas que eu comentei, que é a Amazônia, o Congo e o sul da Ásia. Ou seja, você resolveria todo o problema de desmatamento, de perda de vegetação. Poderia ter replantio, tudo que precisa fazer. Então, é só questão realmente, é isso que tem que se discutir nas COPs. Então, um pouco aquela discussão que a gente estava conversando aqui também sobre enterrar os fios. Né? Temos uma super ideia, mas quem vai enterrar? Que é caríssimo. Né? E cada vez que tem essa ideia, mas quem que é? Quem que vai? É o governo? É a prefeitura? É a empresa? Né? Tem sempre ideias, mas não tem coisas práticas, né, para resolver a questão. Né? Não, eu acho que tem discussões que tocam no aspecto financeiro, mas também aspectos técnicos. Então, por exemplo, essa discussão de enterrar fio, que acho que um sonho da cidade de São Paulo. Tudo sem fio, bonito, aquela paisagem limpa, subterrâneo, né? etc. Mas, e fora a redução de efeitos também de cair árvore, né? Porque esse é um problema. Né? Na verdade, quando a gente tem temporais como a gente teve na semana passada, esse é um grande problema. Às vezes árvores caem sobre a rede de distribuição elétrica e aí você fica sem energia elétrica. Sim. Então, mas enterrado tem o problema da água também. Era aí que eu ia chegar. Nem sempre enterrar é a melhor solução, porque em determinados locais, se você enterrar e a água subir, eventualmente você não vai conseguir acessar a rede para fazer algum tipo de trabalho que seja necessário até que a água desça, porque você tem uma questão técnica. Então pode ser que enterrar seja uma solução pior do que você manter a rede aérea. Então, esse tipo de discussão a gente também tem dentro do sistema elétrico e a gente tem levado em consideração para tomar, de fato, as melhores decisões. Mas eu concordo que talvez uma saída, uma solução para a gente destravar algumas questões seja a gente começar a pensar um pouco melhor em como que a gente vai precificar as emissões de carbono. E a gente tem visto que os instrumentos de precificação de carbono eles têm se tornado cada vez mais conhecidos. Pois conta para a gente como é que está essa discussão de explorar o mercado de crédito de carbono. Tem crescido bastante essa discussão.
A gente tem tido um número cada vez maior de empresas, de governos, assumindo compromissos públicos de redução de gases de efeito estufa, e isso tem incentivado bastante o chamado mercado de carbono. E a gente tem sistemas bem interessantes de precificação de carbono que, no final do dia, eles servem e estimulam bastante a redução de emissões porque eles oneram financeiramente aquelas empresas que são responsáveis pelas mudanças climáticas. Então, esse é um mercado que hoje gira ali em torno de 86 bilhões de dólares, mas que tem uma tendência de chegar até 8,4 trilhões de dólares no mundo inteiro. Mas tem que ainda fazer regulamentação, é isso? Isso, precisa ainda de uma evolução importante da regulamentação global, mas não só sobre isso. Acho que depende também da trajetória que o mundo vai seguir. Se é uma trajetória ainda perseguindo o 1,5, que eu espero muito que a gente siga, ou se a gente vai para uma trajetória de 2 graus, 2,5, porque isso vai calibrar o rigor da regulamentação e o rigor das reduções de emissões que a gente vai precisar. Mas também isso é impactado pelo desenvolvimento de tecnologia, pelo próprio comprometimento das empresas, pelo preço do carbono. Então, tem algumas variáveis que impactam aqui na valorização desse mercado, que são super relevantes. Ô Sérgio, você falou aí do petróleo. O Brasil é cada vez mais relevante na produção de petróleo. Estaremos aí entre os 5 maiores produtores de petróleo até 2030. Como é que mantém uma estratégia saudável, sustentável nesse cenário? Então, é exatamente o que eu estava comentando. É você cobrar de quem realmente está usando energia fóssil, coisa parecida, né? Você vê agora, a Inglaterra, agora, essa semana passada, anunciou que desativaram todas a fonte de energia de carvão, né, que começou com eles na Revolução Industrial e hoje, 200 anos depois, acabaram com essa questão. Eu acho muito difícil ter um substituto para o petróleo tão rápido, né? Não é da noite para o dia. Mas você pode explorar ele sustentavelmente, né? Desde que você mitigue essa questão da poluição, né, do efeito estufa, né? Então, a questão é ter a fonte para poder resolver esse problema, né? É verdade. Eu concordo com o Sérgio, que eu acho muito difícil ainda enxergar um mundo, um futuro sem o petróleo. Outro dia uma pessoa me procurou e falou, olha, eu troquei meu carro por um carro elétrico porque eu sou radicalmente contra o petróleo. Eu falei, bom, mas o seu carro tem pneu? O seu carro tem acabamento de plástico? Então talvez você não seja tão radicalmente contra assim o petróleo, porque o pneu e o plástico usam derivados de petróleo. Então eu acho que buscar um balanceamento melhor do uso do petróleo, pensar em quais são as aplicações que a gente pode sim reduzir, pode eventualmente substituir o petróleo por alguma outra fonte e ter esse equilíbrio, eu acho que talvez seja a alternativa que a gente tem para o futuro. E lógico, o que a gente continuar usando o petróleo, e a gente vai precisar do petróleo por muito tempo, a gente tem algumas alternativas também para reduzir os impactos, como a captura e o armazenamento de carbono, a próprio trabalho em buscar mais eficiência nas operações, em investir em fontes renováveis para ter alternativas para substituir o petróleo. Então a gente pode sim buscar esse equilíbrio maior. E a gente também não pode esquecer que as empresas de óleo e gás, elas são super importantes para o que a gente busca no futuro, em termos de transição energética, porque elas têm capacidade financeira, têm experiência e expertise em tocar grandes projetos e projetos complexos, e eles já estão fazendo isso em várias partes do mundo. Você pega grandes projetos hoje relacionados à transição energética, você tem um envolvimento dessas empresas de petróleo, porque eles conhecem e sabem fazer. E isso casa muito bem também com a estratégia dessas empresas. A gente fez um estudo na PwC que comparava a empresa de óleo e gás que tinha renováveis no seu portfólio com empresas que tinham pouca renovável. E essas empresas que têm hoje renovável no seu portfólio, elas valem até 30% mais do que as empresas que não têm renovável. Então, seja para salvar o mundo ou para valorizar o seu negócio, eu acho que é uma boa opção investir em renovável. Ô Sérgio, então a mensagem final aí do nosso papo é avançar
em criar condições para a gente explorar esse potencial, é isso? Exatamente. Uma vez perguntaram quando que eu tenho que plantar uma árvore, né? A resposta é 20 anos atrás. Exato. Por aí, né? A biodiversidade é fundamental, né? Para o equilíbrio todo. E oportunidade não falta, né, Sérgio? Com certeza. Tá certo. Eu agradeço aqui a participação do Sérgio Volk, economista, presidente do Conselho Fiscal do IBEF e também vice-presidente da Cogni ESG, e do Adriano Correia, sócio líder de energia da PwC Brasil. Muito obrigada, muito bom esse papo. Tem pauta que não acaba mais, já convido para vocês voltarem em breve com novidades boas. E com boas notícias. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado a você, Juliana. Obrigada a você por estar sempre aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Você ouve aqui na Band News FM, Economia para Você.